noite, são 8 horas e 3 minutos, 8 e 3. Estamos dando início a mais um programa 190 Sem Censura, aqui pela centraltv.com.br, a maior TV por internet do sul do país. Programa 190 Sem Censura, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da noite, sempre com muita informação do setor policial, trânsito e utilidade pública aqui na centraltv.com.br. E são vários assuntos nessa noite de segunda-feira. Final de semana foi quente, nós tivemos mais de 35 mortes violentas na capital. Dessas 35 mortes violentas, eu destaco aqui 15 pessoas assassinadas em Curitiba e região metropolitana, 10 vítimas da violência do trânsito, além de casos de suicídio, vítimas de queda, e tivemos até mesmo uma vítima de soterramento na região de Bocaiúva do Sul, além de 2 pessoas que pereceram afogadas na represa do Passaúna, em Araucária. A família foi se divertir em Araucária e resolveram espantar o calor entrando na água. Resultado, 2 pais de família que perderam a vida ontem à tarde lá na represa do Passaúna, em Araucária. Agora, o assunto do dia não poderia ser outro. Delegado Marcos Vinícius Michelotto, delegado que já atuou como delegado-chefe da Polícia Civil no estado do Paraná, delegado que já passou por diversas delegacias especializadas, comandou o COP, entre outras, e foi preso pelo GAECO, suspeito de participação no esquema de jogos ilegais. Pelo menos é isso que o GAECO veio a público e repassou à imprensa. Ontem, o delegado Marcos Vinícius Michelotto foi liberado. O juiz concedeu habeas corpus, mesmo antes do delegado Marcos Vinícius Michelotto ter sido ouvido pelo GAECO. A justiça entendeu que não tinha motivos para que o delegado ficasse preso. E hoje ele veio à imprensa, falou em primeira mão para o programa 190, depois o pessoal correu atrás dele, agora no período da tarde, buscando aí uma entrevista com o delegado Marcos Vinícius Michelotto. Como ele mesmo vai dizer, hoje aqui no 190 Sem Censura, jogaram o nome dele no lixo. Ele diz que não tem nada a ver, e vai provar isso, que não tem nada a ver com jogos de azar aqui na capital. E um outro detalhe, o delegado Marcos Vinícius Michelotto afirma que existe uma guerra entre o Ministério Público e a Polícia Civil. E um outro detalhe que chamou a atenção nessa entrevista do delegado Marcos Vinícius Michelotto é que ele recebeu o apoio do governador do estado, Beto Richa, e do ex-governador e hoje senador, Roberto Requião, entre outras autoridades. Lembrando que o Marcos Vinícius Michelotto foi, inclusive, diretor da Guarda Municipal aqui em Curitiba. Comandou a Guarda Municipal aqui na capital. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer o depoimento, essa entrevista em primeira mão, foi dada aí ao repórter Cândido de Oliveira, que faz parte aqui da equipe do 190 Sem Censura. Olha, são 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. O rapaz foi morto a tiros em Colombo, tiros no rosto. Foi na madrugada de sábado, Colônia Farias. O morador passava pelo local, você acompanha as primeiras imagens dessa bronca, passava pela rua Francisco Caetano Coradim, quando encontrou o jovem Daniel da Silva Peixe, 22 anos, agonizando com um tiro no rosto. O CIAT foi chamado, mas o rapaz morreu a caminho do hospital. Está aí as imagens, o primeiro atendimento que foi dado a esse rapaz. O tenente Meira da Polícia Militar foi quem trabalhou nessa ocorrência e deu mais detalhes à nossa reportagem. Acompanhe agora aqui na tela do 190 Sem Censura. No local constatamos que o indivíduo ali não apresentava espasmo, estava em código 3 ainda, e de imediato foi acionado o CIAT, que chegou prontamente ao local e prestou atendimento. Vários disparos, um disparo inclusive visivelmente na cabeça, transfixiando, até deixando um pouco de massa encefálica no chão, mas foi
é prontamente atendido e apresenta sinais de vida ainda. Possivelmente trazido do local aqui para possível execução e só foi encontrado por um transeunte aqui, por um veículo que estaria passando e viu, né, um indivíduo aqui no chão e assim que viu ligou para a polícia. 8h08, 8h08, lembrando que o programa é ao vivo, você acompanha aqui na Central TV de segunda a sexta-feira, tá aí as imagens desta bronca, esse rapaz morto lá na Colônia Farias, o Daniel da Silva Peixe, 22 anos, hein? Seat chegou a ser acionado, mas o rapaz acabou morrendo aí dentro da ambulância, mais uma bronca que vai ser investigada pela Delegacia de Colombo. Eu quero lembrar que o programa é ao vivo, de segunda a sexta-feira, e tem o comando dele, deputado, apresentador, radialista Roberto Astioli. Ele que comanda aqui o 190 sem censura, das 8 às 9 horas da noite, que vem sempre depois da equipe rolando a bola com muita informação aqui do setor policial. Eu peço para que você vá divulgando. O nosso trabalho é através da internet. Vá divulgando aí através do Facebook, do Twitter, das redes sociais e vá compartilhando o link aqui da Central TV. Ao vivo, hein? O programa é ao vivo. Se quer participar, quer trazer alguma informação, pode ligar no 3121-0468. 3121-0468. Imagens ao vivo de Curitiba, calçadão da rua 15 de novembro, centro da capital paranaense. Vamos com as imagens? Agora sim. Segunda-feira começa movimentada aí no centro de Curitiba, hein? Tem muita gente já se preparando, reta final para o Natal. As lojas já a partir dessa semana abrem horário especial, vão até às 10 horas da noite, os shoppings vão até meia-noite, são os horários alternativos nessa época de final de ano, e você pode perceber que tem muita gente aí fazendo compras, com a sacolinha na mão, com a mochila, com a sacolinha carregada ali de presente. Realmente o pessoal está aproveitando essa semana que antecede aí o Natal para ir às compras, viu? Várias pessoas ali com sacola na mão, o pessoal está gastando realmente, viu? Ali o rapaz ali de camiseta branca também com a sacolinha de presente, o outro ali carregando. O pessoal vai estar gastando dinheiro, agora resta saber se vai sobrar algum dinheiro para começar 2014, né? Porque é o que acontece, o povo gasta no Natal, no Ano Novo com presente, com comida, com bebida, aí chega janeirão, vem IPVA, IPTU, vem o material escolar, tem alguns que querem dar uma esticadinha para a praia, aí não sobra grana, viu? Aí não tem dinheiro. Mas de qualquer maneira, o que vale esse clima de Natal, o importante é que você lembre da pessoa querida, lembre da pessoa amada, dê lá uma lembrancinha, nem que seja, mas não adianta se afundar em dívida também para querer comprar presente, porque não vai resolver nada, viu? São 8h11, 8h11, e olha, eu quero trazer agora essa entrevista do delegado Marcos Vinícius Michelotto. Delegado linha de frente, um delegado que é conhecido nacionalmente, é bem quisto por toda a Polícia Civil, por boa parte da Polícia Militar, das guardas municipais, porque foi um delegado que sempre trabalhou junto com os policiais na rua. Teve várias passagens importantes, prisões, operações, sabe, derrubando gente importante na capital paranaense. Sabe, eu poderia citar aqui N prisões realizadas pelos policiais comandados pelo delegado Marcos Vinícius Michelotto. Inclusive, quando ele esteve no COP, foram anos no COP de excelente trabalho que foi reconhecido de forma nacional, com prisão de quadrilha envolvida com roubo a joalherias, quadrilha envolvida com roubo a bancos. Realmente foi um trabalho excelente feito por esse delegado. Tanto é que ele foi escolhido quando o governador Beto Richa assumiu o estado do Paraná, ele foi escolhido para comandar aí a Polícia Civil. Comandou a Polícia Civil até metade do ano passado, metade deste ano, melhor dizendo, de 2013, e depois passou o bastão para o delegado Riad, que é o atual delegado-geral da Polícia Civil. Mas saiu do comando da Polícia Civil de cabeça erguida.
E agora o GAECO aponta ele como um dos envolvidos em jogos de azar na capital. O delegado diz que não precisa se defender. O passado dele na Polícia Civil fala mais do que tudo. Ele deu uma entrevista em primeira mão ao repórter Cândido de Oliveira, aqui do 190 Sem Censura, falando sobre diversos aspectos, inclusive falando desse atrito que está ocorrendo entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Atrito que não é de hoje, atrito que começou lá atrás com a prisão do delegado Gerson Machado, delegado Luiz Carlos de Oliveira, o delegado lá, o Carioca, aquele delegado que era do Rio de Janeiro, que estava no 10º distrito, não lembro o nome dele agora, mas enfim, foram vários delegados presos. Depois teve a bronca, Marcelo de Góes, obrigado aí, Robertinho, Marcelo de Góes, que foi preso também pelos policiais aí do GAECO. Depois tivemos os policiais que estavam envolvidos na investigação do caso da menina Tainá de Colombo, que também acabaram presos. Então a coisa vem de trás. E o delegado Marcos Vinícius Michelotto diz que existe aí algo entre Ministério Público e Polícia Civil. A entrevista do delegado agora aqui na tela do 190 Sem Censura. Claramente se mostra ser uma guerra entre Ministério Público e o Poder Público, o Governo do Estado do Paraná, e que nesse meio buscou-se algo que pudesse atingir o governador do Estado, mostrando que esse grupo GAECO seria o paladino da justiça, o que realmente salva a sociedade, mas nada foi encontrado contra a minha pessoa, e esse ato teve um êxito, o êxito de macular, jogar o nome meu da lama na minha família, destruindo uma carreira policial pautada pelo combate ao crime organizado. Dois fatos que me deixam extremamente preocupado, e eu jogo isso aos telespectadores para análise, apreciação e ilações possíveis. Recentemente, o doutor Leonir Batista, chefe do GAECO, procurador do GAECO, tão conhecido nos meios de imprensa, publicamente, em áudio e vídeo que está na internet, diz: com relação ao delegado Michelotto, está fora de qualquer denúncia, não responde minimamente a nada e não há investigação contra ele. Isso há meses atrás. Ele mentiu à sociedade? Ou ele, de um momento para outro, os seus subordinados resolveram desengavetar um fato absurdo como esse e se voltar para atingir o governo do Estado contra o ex-delegado-geral da Polícia Civil? O delegado Adilson Ricardo da Silva, que deve ser ouvido por vocês, que hoje atua no grupo, no GAECO, após 7 volumes, 7 meses de investigação, cerca de 180 páginas de relatório, diz: a prova que não há prova que há envolvimento de policial civil contra essa casa. Diz também o seguinte, Acioli, que os policiais que lá tiveram, esses marginais travestidos de policiais e que representam fatos negativos na instituição, lá praticaram crimes de roubo, tortura, usurpação de função e dezenas de infrações administrativas, que aqui seria pouco de eu me estender. Talvez pela primeira vez na história do Paraná, um juiz de direito não dê a prorrogação da prisão temporária, já no 4º dia do cumprimento desse mandado, do prazo desse mandado, sem eu sequer ter sido interrogado. Com certeza ele visualizou a indução em erro que foi levado por esses promotores do GAECO a praticar e a representar por todas essas medidas cautelares contra mim. É algo absurdo, tenha certeza a sociedade que ela perde muito com isso, porque hoje os policiais têm medo de trabalhar em virtude de ter uma fiscalização externa tão absurda e tão irresponsável como é praticada por esses promotores de justiça do GAECO. Eu não sou ladrão, eu só procurei praticar grandes trabalhos da nossa sociedade e tenho certeza que o meu nome, o nome da minha família, Michelotto, será erguido novamente aos padrões, aos parâmetros que sempre deveria ter ficado e nunca jogado na lama de forma irresponsável como esses promotores fizeram. Então hoje eu jogo a você, Acioli, para que a sociedade faça uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo. Não vou eu fazer mais ilações, obviamente todos os senhores sabem o que realmente está acontecendo, o que se passa por trás dessas medidas e outras medidas que possam até vir
porque 3 vezes tentando medidas cautelares contra mim, daqui a pouco eles vão buscar mais palavras, porque é só de ouvir dizer que se investiga contra o delegado Michelotto, nada concreto, varreram minha vida mais do que varreram, não encontraram um fato concreto que possa denegrir a minha imagem. Eu não venho aqui fazer a minha defesa, não venho dizer quem eu sou, porque é muito fácil para mim, porque 20 anos de carreira, nos 20 anos dos registros policiais está a minha história. É essa história que eu deixei para a sociedade, que eu sempre procurei deixar, que é realmente o confronto ao crime organizado e não fazer parte dele, como agora sugere membros do Ministério Público. Agradeço ao governador Beto Richa pela confiança. Nas primeiras horas da minha prisão, ele já se manifestou, sem ter conhecimento do que tinha de provas, ele assinou embaixo do meu nome. Não só ele, o governador Roberto Requião e toda a sua família. No ano político, todos nós aqui sabemos, nenhum político assina embaixo de um nome que ele não tenha confiança da idoneidade. Agradeço aqui publicamente ao governador Beto Richa, ao senador Roberto Requião, que foi meu governador, e a toda a sua família, governador, que atestou em cima das suas manifestações e apostou, como não é apostou, sabe da minha história, sabe da minha vida e sabe do momento em que passa o Estado do Paraná e que eu nunca macularia as pessoas que me deram confiança, como o governador Beto Richa e como o ex-governador Roberto Requião. Eu quero ir direto para o presídio. Se encontrarem um fato que realmente se diga, que não seja de ouvir dizer, que seja realmente ali, provado que eu tenho envolvimento com qualquer outra atividade ilícita. Fica aí a todos os homens públicos que são passíveis de acusações infundadas, o risco que tem de trabalhar no Estado do Paraná. A verdade está do meu lado. E eu digo sempre que o bem sempre vence o mal, Cândido. E o bem vai vencer o mal aqui, vai triunfar novamente. Vamos até o fim em toda essa história, porque esse nome não pode ser jogado e não pode ser aviltado da forma como foi, de forma irresponsável, e, obviamente, as responsabilidades acontecerão. Tá aí, você acompanhou a entrevista do delegado Marcos Vinícius Michelotto em relação a toda essa situação. O GAECO se pronunciou agora no final da tarde, ainda não tem, o pessoal da rua não trouxe no material do GAECO, mas a informação que eu tenho é de que o GAECO afirmou que tem provas sim contra o delegado Marcos Vinícius Michelotto, porém não teria apresentado essas provas à imprensa. Afirmou que tem as provas, mas não apresentou porque, segundo o GAECO, o inquérito corre em segredo de justiça. Vamos aguardar. Amanhã a gente vai repercutir aqui também a coletiva dada pelo GAECO na tarde de hoje em relação ao caso do delegado Marcos Vinícius Michelotto, que foi preso ele, o delegado Geraldo Selezinski e outros policiais civis e também policiais militares. São 8 horas e 21 minutos, 8h21. Vamos com imagens ao vivo da Avenida Paulista, em São Paulo. Movimento na capital paulista, está aí realmente bastante movimentado. Ó, os veículos nas duas pistas aí da Avenida Paulista. Você pode perceber, e várias pessoas também com essa colinha ali. O pessoal também está fazendo compra aí em São Paulo, aproveitando a noite de segunda-feira. Daqui a 8 dias estaremos aí já vivendo o Natal. O pessoal está aproveitando aí essa última semana para fazer as famosas compras de Natal. Olha, são 8 horas e 21 minutos, 8h21. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e eu quero chamar a sua atenção para propaganda aqui da chamada da Rádio Barigui. Olha, ficou show de bola realmente. Acompanhe aí nesse bloco comercial também a chamada com toda a equipe aqui da centraltv.com.br, do programa 90 Sem Censura, a equipe do Rolando a Bola, a equipe da Rádio Barigui AM 1560, toda a turminha num comercial para lá de especial que você vai acompanhar nesse bloco. Acompanhe aqui na tela do 90 Sem Censura. Rádio Barigui, amo de paixão. Que alegria é poder comemorar com você, com você. Foi mais um ano de muita emoção, a amizade pra valer. No ano que vai chegar,
Como é que é? Nem sabia que eu tava na TV? Agora vai, foi. Ok? Isso. Não quer mostrar meu sapato? Mostra o sapato também. Mostra. Isso, mostra. Olha que bonito. Nossa, você é grafista, né? Aí, que gracinha! Isso. Vamos matar a saudade do Taíco? Vamos. Alô, Taíco Ferreira, Taíco. Vamos matar a saudade do nosso Taíco também. Tá aí, Tata. Artigo 254, inciso 3º. Portanto, o pedestre não ultrapasse, imagina um pedestre ultrapassando o outro. O rapaz estava revoltado. Na realidade, ele foi um pouco... A equipe golando a bola é homenagem ao Chicora Júnior aí. Tá chegando, Chicora. O cara tá no estúdio aqui, Chicora. Aí, ó. O rapaz estava revoltado. Na realidade, ele foi um pouco... Tá certo, não tem problema. Agora aqui, dessa aqui. Aqui, meu amigo José Vitor, meu amigo não, né? Isso é mais do que um amigo. Né? Mas agora eu vou aqui pro Marinho, pra gente mostrar que a gente não trabalha com uma câmera só. Agora eu vou aqui pro Zé. Está aqui, né? Na verdade, eu vou ficar no Marinho. Se dá alegria de viver, muita paz, amor e harmonia, boas festas pra você. São os votos da sua Rádio Barigui, amor de paixão. Rádio Barigui, amor de paixão. Que alegria é poder comemorar com você, com você. Foi mais um ano de muita emoção, amizade pra valer. No ano que vai chegar, aconteça o que acontecer, a gente quer continuar. Alegria e informação é aqui. Fique sempre em nossa sintonia. Sinta a alegria de viver, muita paz, amor e harmonia, boas festas pra você. São os votos da sua Rádio Barigui, amor de paixão. Rádio Barigui, amor de paixão. Fique sempre em nossa sintonia. Boas festas pra você. Fique sempre em nossa sintonia. Sinta a alegria de viver, muita paz, amor e harmonia, boas festas pra você. São os votos da sua Rádio Barigui, amor de paixão. Rádio Barigui, boas festas pra você. O implante dentário é um tratamento atual e definitivo para repor os dentes perdidos. E a Clínica Nosso Dentista é o lugar certo para você fazer o seu implante. A Clínica Nosso Dentista tem uma equipe altamente qualificada, com profissionais para cada especialidade. Agende sua consulta. Um sorriso pode mudar a sua vida. Clínica Nosso Dentista, 3095-2829. 8 horas e 28 minutos, 8 e 28, estamos de volta com o programa programa 190 sem censura. Programa Roberto Ascioli 90 é das 10 à meia-noite na Rádio Barigui AM
1560. Você pode interagir com o programa 90 Sem Censura. Os telefones para contato, telefone para você ligar e falar ao vivo é o 31210468. 31210468. Você pode mandar mensagem de texto no 9159-0190. 9159-0190 são os telefones para você manter contato, interagir aqui com o programa 190 Sem Censura. E olha, jovem executado a tiros no centro de Curitiba. O crime aconteceu na manhã de sábado. O rapaz de 18 anos foi morto por 2 marginais. Câmeras de segurança do Anel Central podem ajudar a polícia a esclarecer mais esse homicídio no centro da capital paranaense. A matéria completa agora aqui na tela do 190 Sem Censura. A vida do jovem Fábio Luiz Caetani, de 18 anos, no começo da manhã de sábado, no centro de Curitiba. Ele foi surpreendido por 2 homens que atiraram 6 vezes e o mataram na rua Doutor Favre, quase esquina com a rua Nilo Cairo. Os marginais fugiram e não foram localizados. Câmeras de segurança instaladas na região poderão ajudar a polícia a identificar os assassinos e elucidar o caso. A gente acabou constatando aí o óbito quase na esquina aí da Nilo Cairo com a Doutor Favre. Segundo testemunhas aí, 2 cidadãos aí acabaram se evadindo do local, um aí de calça jeans e outro de regata amarela. Segundo o indivíduo ali, o pessoal não conseguiu identificar muito bem. A gente acabou encontrando ali 6 estouros aí deflagrados no chão, né? Que foram utilizados no cometimento desse crime. Segundo informações, eles acabaram se evadindo aí em direção ao terminal do Guadalupe, né? Tem algumas câmeras de segurança no local e a gente está tentando levantar maiores características. O SAMU esteve no local, né? Fez o primeiro atendimento ali, constatou o óbito e a gente acabou não alterando muito a cena do crime ali, esperando o pessoal da perícia, né? Para verificar se ele está com alguma identificação. 8h30, 8h30, tá aí. A polícia agora, a Delegacia de Homicídios, conta com o apoio das câmeras de segurança para tentar esclarecer a morte desse jovem no centro de Curitiba. Teve um outro estudante universitário que também foi espancado na região central e acabou falecendo no hospital. São as 2 broncas que estão movimentando aí o setor de investigação da Delegacia de Homicídios. Nesta segunda-feira, os policiais estão desde cedo nas ruas tentando levantar informações para chegar à autoria desses 2 crimes que marcaram o final de semana aqui na capital. E nós tivemos outras broncas que também movimentaram o setor policial. Eu chamo sua atenção porque um carro caiu em uma ribanceira e o passageiro morreu atropelado na BR-277. As primeiras imagens, você acompanha aí na tela do 190 Sem Censura. 2 amigos saíram de um bar lá em Campo Largo e mesmo embriagados resolveram voltar para casa de carro. Resultado, motorista Silvino Muniz, 31 anos, não conseguiu fazer o retorno na BR-277 e caiu com o veículo numa ribanceira. Ele e o passageiro Valdemar Crispim da Silva, de 34 anos, desceram do carro e foram cruzar a rodovia para pedir ajuda. Resultado, Valdemar foi atropelado por um Corsa Classic dirigido por um rapaz que voltava de uma festa e o detalhe, viu, também estaria embriagado. As vítimas do acidente, o rapaz que morreu e o condutor do outro carro que atropelou, tinham todos ingerido bebida alcoólica. Se acompanha ali nas imagens, as latinhas de cerveja que acabaram caindo para fora do veículo em virtude aí, da queda desse veículo na ribanceira. O motorista do cadete e amigo da vítima fatal falou a nossa reportagem. Acompanhe aqui na tela do 190 Sem Censura. Eu fui fazer o contorno e me perdi no contorno e caí na grama lá e já era. Tentamos pedir socorro e ninguém veio acudir nós, ficamos ali parados. E daí o rapaz foi atropelar, foi atravessar a BR e foi atropelado. Infelizmente foi isso que aconteceu. Nós tava tomando, mas não demais assim. Nós bebeu, não vou falar que não bebi, porque se eu falar que eu não bebi é mentira. Infelizmente foi fração de segundo, companheiro. Foi uma coisa de minuto, de segundo, assim. Aconteceu e não deu tempo de evitar. E eu estava do lado dele e não deu tempo. Sinto bastante porque é uma pessoa que morava junto comigo, nós vivíamos junto, trabalhava junto. Infelizmente, o que eu sinto muito é só isso, mais nada.
eu vou dizer o que de uma situação como essa? Tá aí o motorista confirmando que bebeu. Se não bebeu muito, mas bebeu. E a gente sabe que, por menos que seja o consumo da bebida alcoólica, ela já altera os reflexos. E o cidadão com esse carro, dirigindo, caiu na ribanceira, e o resultado, além de estar, de repente, ali meio zonzo por conta do acidente, por conta da bebida, ainda resolvem atravessar a rodovia e, infelizmente, o Valdemar acabou atropelado e morto. E o detalhe, viu, o motorista do carro também estava embriagado, o motorista do Classic, que foi responsável pelo atropelamento. Por falar em atropelamento, daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes do policial militar que acabou morrendo num acidente no contorno norte nesse final de semana. Tá aí as primeiras imagens aí dessa pancada, uma pancada violenta, acabou aí com a traseira da Renault Duster. Existe algumas hipóteses para esse acidente, não para o acidente, porque o acidente está aí. O motorista se perdeu, disse que teria cochilado no volante. Na realidade, o exame comprovou hoje que ele estaria embriagado. Tá? Em contato agora à tarde com o delegado Rodrigo Brau, da Delegacia de Delitos de Trânsito, ele me confirmava, olha, Baran, realmente o motorista ingeriu bebida alcoólica antes de se envolver nesse acidente. O motorista está internado, mas sob escolta policial, e vai sair do hospital direto para a cadeia. Agora, o grande questionamento que acabou se tornando uma polêmica é por que os policiais estariam com a viatura parada ali e os policiais atrás da viatura. A primeira informação é de que teria furado o pneu da viatura. Ninguém confirmou isso até agora. E existe uma possibilidade do veículo da Renault Duster ter estragado, carro novo também, muitas pessoas não estão acreditando nessa história, e a outra possibilidade, que aí sim está gerando uma polêmica danada, é que teria acabado a gasolina da viatura da Polícia Militar. Por isso eles teriam parado naquele trecho da rodovia e estariam ali atrás fazendo alguma manobra, quando de repente foram colhidos por esse carro aí. Porque a gente vai trazer, aliás, vamos já com essa matéria, o soldado e o cabo da Polícia Militar que acabaram se envolvendo nesse acidente e morreram prensados. A matéria completa agora aqui na tela do 190 Sem Censura. A série de erros resultou na morte de um policial militar na manhã deste domingo no contorno norte, no bairro São Brás, em Curitiba. O soldado Fagner Luiz Curupana da Costa, de 33 anos, verificava um problema na viatura, acompanhado do cabo Ananias Lopes, de 34 anos, quando os dois foram atingidos por um Astra em alta velocidade. Com o forte impacto, os policiais foram prensados contra a traseira da viatura e Fagner morreu na hora. O colega ficou gravemente ferido e foi encaminhado com risco de morte ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. As informações preliminares que nós temos, a equipe estava aqui no contorno, provavelmente fazendo alguma manutenção na viatura, verificando alguma situação, estavam parados, né? Os policiais estavam desembarcados da viatura e o outro veículo envolvido aí acabou colidindo com a traseira da viatura e arremessando os policiais e prensando eles contra a viatura, né? Felizmente aí um policial em óbito e o outro em estado grave que está no hospital. São dois policiais novos, o parceiro dele que está no hospital aí, se eu não me engano, é da última turma aí, 2011, se eu não me engano, né? Então 2 policiais novos aí que infelizmente acabaram sendo vítimas aí nesse acidente de trânsito. Pelas características dos veículos aí, que vocês até mesmo estão podendo ver no local, devagar ele não estava, né? Então tudo isso vai ser apurado pela perícia, para daí chegar a um resultado afirmativo dessa situação. O motorista do Astra, identificado como Maurício Soares dos Santos, de 20 anos, alegou que cochilou na direção do carro, o que teria ocasionado a batida. Porém, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o exame do bafômetro constatou que havia 0,24 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele também ficou ferido e foi levado ao Hospital Evangélico, e seria conduzido à Delegacia de Delitos de Trânsito assim que recebesse alta. Além da alta velocidade e o possível embriaguez ao volante, outros problemas foram verificados e ajudaram a provocar o acidente. As informações são que os policiais teriam parado a viatura por conta de uma pane,
mas ainda não se sabe se houve falta de manutenção ou se tinha acabado o combustível, como aconteceu com frequência nas últimas semanas. Além disso, a rodovia onde eles estavam não tem acostamento. É um conjunto de situações, né? Motorista embriagado, alta velocidade, pane na viatura, rodovia sem acostamento, está aí o resultado, a morte de um policial militar, a polícia militar de luto. Esse policial militar recebeu as homenagens ontem à tarde aqui na capital paranaense e foi levado o corpo dele, trasladado para o interior do estado, aonde a família morava. O outro policial, cabo do 12º Batalhão que se envolveu no acidente, continua internado. E o motorista do Astra também, até agora, final da tarde, ele continuava internado, porém com escolta policial. Vai sair da delegacia, do hospital, direto para a delegacia. 8h39, vamos até a praia de Ipanema, mas não aqui Ipanema no Paraná, não. Ipanema lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aí, praia de Ipanema, as imagens, tá claro ainda em Porto Alegre, hein? Como sempre, acaba escurecendo mais tarde do que aqui na capital paranaense, no sul do país. E algumas pessoas caminhando, tranquilo, praia de Ipanema, lá em Porto Alegre. O que é que há, índio velho? O índio velho tá aí. Ele não gosta que fale de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Toda vez que a gente traz aqui uma imagem do Rio Grande do Sul, ele se manifesta, viu? São 8h40, 8h40. Olha, eu quero trazer mais uma informação antes do comercial. Quero trazer a matéria do adolescente morto a tiros após uma confusão em uma casa noturna. O garoto e alguns amigos teriam se envolvido numa confusão em Almirante Tamandaré e teriam sido levados até o bairro Cachoeira, aqui em Curitiba, divisa com Tamandaré, aonde foram baleados. Um morreu na hora e o outro ficou ferido, hein? Crime que está chamando a atenção, teria mais gente envolvida nessa bronca. A polícia, a Delegacia de Homicídios está investigando, o delegado Danilo está comandando essas investigações desse crime e tudo indica que eles teriam brigado numa casa noturna em Tamandaré por causa de mulher. Teria ocorrido uma desavença durante a festa ali na casa noturna. Um dos rapazes teria dançado com a namorada de um dos autores do crime. Essa é a linha de investigação da Delegacia de Homicídios. A matéria completa agora aqui na tela do 190 Sem Censura. Jonathan William Ferreira, de apenas 17 anos, foi assassinado com vários tiros no final da madrugada de sábado no bairro Cachoeira, em Curitiba. O crime aconteceu na rua Emília Michalski Ubá. As informações são que 3 jovens teriam se envolvido numa confusão numa casa noturna em Almirante Tamandaré. Depois, teriam sido levados num Celta até o local do crime. Jonathan levou cerca de 8 tiros e morreu na hora. Outro jovem de 19 anos foi atingido de raspão e encaminhado ao Hospital Cajuru. O terceiro rapaz conseguiu fugir. Nós fomos convidados para ir numa festa no Grazielli, que eu e meus 2 amigos nós fomos. E o meu amigo que está ali morto já tinha um rolo com piá de uns tempos atrás. Daí nós saímos da festa e ia mandando, nós viemos a pé. Daí os caras entraram no carro e vieram atrás de nós. Colocaram nós dentro do carro e começaram a bater. Falar, se vocês não querem, senão vocês vão morrer, apontando arma para nós. E daí vieram descendo rapidão. Daí meu amigo que tá ali começou a brigar com um deles. Brigando com um deles, daí ele abriu a porta. Daí abriu a porta e com o carro descendo rapidão, com velocidade rápida. Daí ele caiu do lado de cá e eu e meu outro amigo caímos do lado de cá. Que nós caímos, o piá começou a dar tiro. Começou a dar deu uns 5 tiros. Daí acertou um na cabeça do meu amigo e os outros acertou nele. Estavam numa festa no Grazielli ali. Daí parece que eles se desentenderam lá na festa. E depois disso, a hora que eles saíram da festa, ele passou um Celta vermelho, né, parou perto deles e mandou entrar no veículo. Estava com 4 indivíduos no veículo e me pediu para os 3 entrar no veículo. Né. Começaram a entrar em vias de fato com os 4 que estavam lá e pularam do veículo. Nisso, um dos indivíduos dentro do Celta lá atirou, acertando a cabeça de um dos indivíduos lá. E o outro, em vez de fato, dentro do carro, não conseguiu lá e tiraram nele ali várias vezes. Provavelmente acima de 8 tiros eles deram nele. Aí deixaram ele no local aqui na rua, deixaram ele no local ali com vários tiros, deram a volta na rua, voltaram com o carro e ainda passaram por cima dele ali com o carro.
Então, um menino ali de 17 anos que veio a óbito no local. E o outro indivíduo que levou o tiro na cabeça foi encaminhado ao hospital Cajuru lá em estado grave lá. E daí tinha mais um que estava dentro do veículo, que um adolescente de 16 anos que nada sofreu, né? 8 horas e 43 minutos, 8h43. Se você tiver alguma informação em relação à autoria desse homicídio e desta tentativa de homicídio, até porque o garoto baleado está em estado grave no hospital, você pode repassar a polícia através do 90, do 181 ou de repente ligar aqui na Central TV, no programa 90 Sem Censura. Você não precisa se identificar, passa para a nossa produção as informações e a gente repassa à polícia. O telefone de contato é o 3121-0468, 3121-0468, ou o telefone para mensagem de texto, o 9159-0190, 9159-0190. Vamos com a previsão do tempo aqui no 90 Sem Censura. Com ela, Lívia Fernanda. Muita chuva é esperada para o centro-norte do Brasil nesta semana. Uma frente fria se afasta da Bahia, mas as áreas de instabilidade que se formam entre os baixos e médios níveis da atmosfera vão favorecer a formação de muitas nuvens carregadas. Nesta terça-feira, alerta para temporais a qualquer momento do Espírito Santo e da Bahia, ao norte do Amazonas. O predomínio será de céu nublado sem aberturas do sol da região Cacaueira do extremo sul baiano, ao norte de Minas Gerais. E chuvas frequentes de até forte intensidade também são esperadas para o litoral do Amapá. Enquanto isso, a situação será mais estável sobre o centro-sul do Brasil. O sol vai brilhar forte do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Os ventos úmidos que sopram do mar vão levar mais nebulosidade e irão deixar o ar mais fresco da capital do Rio de Janeiro ao litoral de Santa Catarina. E o sol também brilha forte do norte do Maranhão ao estado de Alagoas. As demais áreas do país terão uma terça-feira de sol, calor com possibilidade para chuvas rápidas e isoladas a partir da tarde. A mínima prevista para Manaus é de 24 graus e 23 graus em Rio Branco. Máxima prevista de 25 graus em São Paulo, 29 graus no Rio de Janeiro e 32 graus em Porto Alegre. 8 horas e 46 minutos, obrigado a Lívia Fernanda aí com as informações do tempo aqui no programa 190 Sem Censura pela centraltv.com.br. Informações sempre ao vivo aqui na Central TV. Olha, nossa equipe acompanhou uma situação que eu não tenho nem o que falar sobre uma situação dessa. Uma médica flagrou uma mãe dando drogas para uma criança, hein? Foi na Praça Osório. O caso foi parar no Conselho Tutelar. Tá ali, ó, a situação, você está acompanhando as imagens. O caso que foi registrado aí nessas últimas horas. A mulher e o policial militar falaram a nossa reportagem. Acompanhe aqui na tela do 190 Sem Censura. Ah, mas ninguém tem prova, cadê a prova? O homem disse que tinha a prova no celular, cadê a prova? Mas você fez isso ou não? Fiz nada, você acha que eu vou dar droga pro meu filho, meu? Você usa droga? Não. Hein? Só hoje que eu usei. Só hoje que você usou? Mas eu não uso. E a criança? Também não, né? Capaz que eu vou dar droga pra minha filha. Tem certeza? Aham, tá bom, tá. Nós estava aqui na 15, no módulo móvel, onde chegou uma senhora, se identificando como médica, ficou indignada da situação e tirou a foto dela dando droga para a criança. Aí, pela característica, a gente achou essa mãe aí e já na mão dela já estava uma meia com bastante thinner. A gente acionou o Conselho Tutelar aí e ela vai perder a criança. Inclusive, uma meia hora antes aí, ela já perdeu 2 filhos dela aí, 2 menores, que também o Conselho Tutelar levou. Olha, não tem que falar nada sobre uma situação dessa, viu? A médica flagrou, fotografou, mostrou a foto aos policiais. E você viu, percebeu que a mãe está bastante alterada. E tadinha da criancinha, viu? A gente não sabe se de repente está aí sob efeito de alguma droga, se teria cheirado thinner ou não.
Fato é que essa mãe foi encaminhada à delegacia e a criancinha, a menininha, encaminhada ao Conselho Tutelar. Parabéns pela atitude e pela postura dessa médica. Fez o correto, fotografou e foi lá e acionou a polícia militar. E não pense que isso é um caso raro, não. Porque o dependente químico não está nem aí se tem filho, se não tem filho. Não é a primeira vez que a gente noticia mães dando droga para os próprios filhos, viu? É uma loucura, mas infelizmente acontece aqui nas ruas de Curitiba. São 8 horas e 49 minutos, 8h49. Bandido sai da cadeia e mata o marido da ex-namorada num bará, hein? Esse crime também chamou muita atenção, viu? Olha a situação. O cidadão estava preso. Ficou um bom tempo na cadeia e agora saiu, final de ano, conseguiu aí a regalia de passar alguns dias em casa e descobriu que a ex-namorada dele já tinha arrumado um marido e ficou indignado. Foi lá e resolveu matar o rapaz. Acompanhe a matéria completa agora aqui na tela do 190 Sem Censura. O crime passional culminou com a morte do vendedor de carros Adriano Gonçalves dos Santos, de 24 anos, no final da tarde de sábado. Ele foi assassinado a tiros pelo ex-namorado da mulher dele, na rua Pierina Bertuzzi Borim, no bairro Umbará, em Curitiba. Conforme foi apurado no local, o rapaz foi chamado pela namorada porque ela estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro, identificado apenas como Rosinha. Adriano e um amigo foram até a casa da mulher em um veículo C4 para ver o que estava acontecendo e foram surpreendidos por Rosinha, que efetuou pelo menos 10 disparos. Adriano morreu na hora, no banco do motorista. Já o amigo dele, que não quis se identificar, levou um tiro de raspão na cabeça. Ele contou com detalhes como tudo aconteceu e disse, inclusive, que tinha sonhado que seria baleado na cabeça. Eu tinha sonhado uns 2 dias antes que eu tinha levado um tiro na cabeça, que eu não tinha morrido. Daí agora deu tiro e acertou um tiro de raspão na minha cabeça só. Infelizmente, e graças a Deus, né, tô vivo. A ex-namorada dele ligou, que disse que o ex-namorado dela tava atrás dela, armado aqui na frente, que armaram, querendo matar ela. Daí ele falou assim, se esconde aí que eu tô indo aí. Daí nisso ele veio vindo, daí apareceu o carro do nada, de frente com nós ali, e começou a dar tiro em nós. Começou a dar tiro, era um Corsa branco. Tava em 2 pessoas, que vieram em 2 pessoas. Daí na começou a dar tiro eu me abaixei, daí eu não vi mais nada. Só me abaixei e fiquei escondido no carro. Não falou nada, tipo, só foi essa menina, a namorada dele ligou assim, Adriano, estão tentando matar aqui, não sei o que. Daí ele veio correndo, e eu falei assim, cara, não vamos lá, vai ficar tão armado lá, vão querer matar nós. Mesmo se ele veio, na hora que nós vimos do nada, apareceu o carro, você dá tiro de frente com nós. Sim. Testemunhas relataram que Rosinha tinha saído há pouco tempo da cadeia e teria se revoltado ao saber do novo relacionamento da ex-namorada. Ele fugiu num Corsa branco. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. 8 horas e 51 minutos, 8h51, Delegacia de Homicídios, portanto, investigando mais esta bronca. E olha, nós tivemos essas últimas horas um ex-presidiário que foi executado ao visitar a mãe na Vila das Torres. Aliás, agora à tarde nós tivemos mais um crime na região da Vila das Torres. Esse crime aí foi na noite de sábado, madrugada de sábado na realidade, madrugada de sábado, esse crime ali que vitimou Alex dos Santos Fonseca, 22 anos. O crime foi na rua Esperândio Domingos Fugiato, na região do Prado Velho. Além dessa morte, hoje nós tivemos um outro motoqueiro que foi executado na Vila das Torres, aqui na região. Ó, eu digo assim, Vila das Torres é centro de Curitiba. Para você que não conhece a capital paranaense, é centro de Curitiba. É de até 5 minutos, 10 minutos do Anel Central. E a Vila das Torres está vivendo uma guerra entre gangues. Uma das vítimas foi esse rapaz, o ex-presidiário Alex dos Santos Fonseca. O tenente Dias, da Polícia Militar, é que traz os detalhes aqui na tela do 190 Sem Censura. Então, até o momento, poucas informações aí, apenas que tem uma pessoa alvejada com disparo de arma de fogo, chegando no local foi constatado o óbito dele. As poucas informações que nós temos até o momento aí sobre a identidade aí da pessoa e que ele tem passagem pela polícia já, só a informação que eu tenho até o momento. Poucas pessoas repassam informações aí, então é difícil de obter esse tipo de informação, eles ficam relutantes aí, como você mesmo informou aí, são reticentes aí. Então o apelo que a gente faz aí ao 190
não precisa nem se identificar aí, o 181 se preferir, que as informações que repassarem para nós, a gente poderá solucionar esse homicídio aí. 8 horas e 53 minutos, 8h53. Saímos da região da Vila das Torres, Prado Velho, e vamos até o município de São José dos Pinhais, região metropolitana aqui da capital. Um motorista morreu ao bater carro contra um poste. Pancada violenta acabou com a Paraty do José dos Santos, de 32 anos. Esse acidente foi na rua Antônio Singer, no bairro Campo Largo da Roseira, zona rural já do município de São José dos Pinhais. O passageiro do carro, Luiz Padilha Lima, 31 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de São José. O socorrista, aliás, o soldado Luiz Carlos, da Polícia Militar, foi quem atendeu a este acidente e falou com a equipe aqui do 190 Sem Censura. Uma ocorrência de acidente com vítima fatal e no local não há testemunha. Algumas pessoas que passavam pelo local visualizaram o acidente, pararam para socorrer e acionaram a equipe. E 2 vítimas, uma fatal, a que foi encaminhada pelo CIAT, relatou que vinham sentido Audi BR e aí o condutor perdeu o controle, chocou-se com o poste e veio a falecer no local. O passageiro foi socorrido pelo CIAT aí, a princípio consciente, tranquilo. 8 horas e 55 minutos, 8h55, saímos de São José dos Pinhais, vamos até o município de Pinhais. Foi ali que o Jonathan Will, 21 anos, foi morto na noite de sábado. O crime, você acompanha as imagens aqui na tela do 190 Sem Censura, foi na rua Vinícius de Moraes, na Vargem Grande, em Pinhais. O jovem era morador de Bocaíva do Sul e estava visitando a família quando 2 homens armados chegaram de motocicleta e meteram bala no Jonathan Will, 21 anos. A tenente Tonelli, da Polícia Militar, foi quem deu detalhes desse crime à nossa equipe. Acompanhe aqui na tela do 190 Sem Censura. Passado que o indivíduo estava aqui em frente à sua residência e acabou por ser baleado por princípio um indivíduo. Correu para a residência, mas não resistiu aos ferimentos. Sim, ele conta com algumas passagens pela polícia. Conforme relatos aí, ainda não falaram que foi um indivíduo que veio e atirou, mas quanto à identificação do indivíduo ainda não, do possível autor ainda não temos. Isso a gente pede que as pessoas peçam informação e agora, nesse momento, até para a Polícia Civil que vai ficar com esse caso aí para desvendar. 8 horas e 56 minutos e com essa matéria nós vamos encerrando o programa 190 Sem Censura desta segunda-feira. Amanhã, às 8 horas da noite, nós temos compromisso marcado. Programa 190 Sem Censura aqui na centraltv.com.br. De coração, muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.